Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão muito interessante de, da parte de lançamentos oblíquos em cinemática. Essa aqui é uma questão que eu peguei da prova da OBC, Olimpíada Brasileira de Ciências, 2018. Essa aqui é uma questão muito boa, gente, porque ela meio que assusta um pouquinho a princípio, mas a gente vê que é só você utilizar o que você já sabe, o que você já aprendeu, as equações básicas, que você vai desenrolando e chegando na resposta. Assim, é uma questão que ela envolve esses lançamentos que são feitos em planos inclinados, né? Normalmente essas questões costumam ser as mais puxadas, né? Mas essa daqui eles deram uma dica que facilita de certa forma. Ela é lançada de um jeito que o pontinho B aqui é o ponto mais alto da trajetória, né? E isso dá uma, digamos, uma facilitada nessa questão. Eu tenho certeza que vocês vão curtir a resolução dela. Aí, antes de começar para valer, eu peço a gentileza de dar um like no vídeo, seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Tudo isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e assim distribuir esse vídeo para mais pessoas. Ela diz assim: da extremidade A de um plano inclinado, que forma um ângulo alfa com a horizontal, tal que tangente de alfa igual a 3 meios, ou seja, a tangente desse ângulozinho aqui do plano inclinado vale 3 meios, lança-se uma pequena esfera com velocidade de módulo V0, aqui eu só esqueci de colocar o subscrito, né? V0 que forma um ângulo beta com a horizontal, conforme a figura. Aí ao atingir o plano inclinado no ponto B, a sua velocidade é horizontal, ou seja, quando ele diz isso, que a sua velocidade é horizontal, ele está nos dizendo isso indiretamente, né? Que esse ponto B, ele é o ponto mais alto da trajetória, né? Ponto mais alto da trajetória. Essa aqui é uma informação que facilita, de certa forma, né? Ponto mais alto da trajetória. Aí pronto, aí continuando a leitura nessas condições, ele quer que você diga quanto equivale a tangente do ângulo beta, né? Aí vai dar um desses itens aqui. Aí aqui a gente acha interessante esse tipo de questão, sempre que possível eu gosto de utilizar a regra do chutômetro, gente, porque olha só, vamos pensar direitinho, essa questão quer saber a tangente do ângulo, né? E aí a gente sabe que ela não vai dar uma coisa que seja absurda, né? Aqui, ó, você vê que 3,7 não faz sentido. E a gente tem que pensar nos ângulos notáveis, né? A gente tem o 30, o 45, o 60, né? Aqui são valores possíveis, ó. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O A é um item possível. O B também e o D também. A letra C, gente, não faz sentido usando essa lógica aqui, né? A questão é meio que ela quer que você encontre ângulos notáveis, né? E aí meio que assim, de cara, você já vai eliminar 3 itens. Então peguem essa dica aí do chutômetro, porque ajuda muito. Uma questão como essa, que é trabalhosa, né? Numa prova pode assim você não ter tempo suficiente para fazer. Então, se você elimina itens, aumenta a sua possibilidade de acertar no chute, né? Beleza? Mas vamos lá, gente. Ele quer saber como é que é isso, né? O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que usar o que a gente sabe, né? Aí, como ele fala da tangente do alfa, a gente olha só, o que, que a gente tem que fazer aqui? Ó? A gente tem que pegar na figura e traçar aqui o x e o y, né? Porque a gente usa a definição da tangente como sendo cateto oposto sobre adjacente, né? Essa partezinha aqui eu vou chamar de x e essa parte aqui da altura eu vou chamar de y. E aí a gente já vai usar o que a gente sabe, né? Ó, olha só, a gente sabe que tangente de alfa vai ser quem? Vai ser y sobre x, que vale raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é uma equação, gente. Só pela definição, a gente já criou uma equação super importante para nós. Eu vou chamar isso aqui de equação número 1. Y sobre x vai ser raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Aí agora a gente vai fazer o lançamento em si. A gente vai para o lançamento e aí a gente tem que fazer a divisão do vertical e o horizontal primeiro. Ó. Vamos fazer a parte vertical. Ó. A vertical do lançamento, a gente tem que fazer o seguinte: a gente vai usar, a princípio, a equação da velocidade. Ó. A gente vai ter que Vy, velocidade final y, vai ser V0y menos o g, tempo de subida. Porque aqui a gente sabe, lá em cima, a gente sabe que esse o VBY, né, o VY ali vai ser zero, né? Isso aqui ajuda muito usando a fórmula da velocidade, né? E quem é esse V0y? A gente sabe que esse V0y ele vai ser a componente aqui que está em relação ao ângulo beta, né? Ele está formando o. Aqui você vai pegar aqui no caso o seno, né? Você vai pegar aqui o seno, porque você tem que fazer o seguinte: o ângulo aqui é o beta, né?
Aí você tem que formar isso daqui. Você vê que esse daqui ele tá como que pro lado oposto, né? Ou seja, que você vai ter o V0 seno beta. Então a gente vai substituir ali, ó. Qual vai ser a velocidade final? Vai ser 0. Ali vai ficar V0 seno beta menos G tempo de subida. Então a gente isolando aqui o tempo de subida, ele vai ser quem? Vai ser V0 seno beta, né? Dividido por G. A gente já encontrou outra equação importante, gente. Essa equação do tempo de subida, ela é uma equação importante também. Eu vou chamar de equação número 2. Na parte da subida, a gente pode fazer também Torricelli, gente. A gente pode utilizar a fórmula do Torricelli. Como é que é a fórmula do Torricelli? Velocidade final ao quadrado é a inicial ao quadrado, V0y ao quadrado menos 2 vezes g vezes a altura, que é quem? Que é o y, né? A altura que ele vai subir é o y. E aí ele chega com a velocidade zero, a gente corta essa expressão, e aí já sabe que o V0y vale é V0 seno beta, né? Ele vai ficar V0 ao quadrado seno ao quadrado de beta menos 2gy. Então quem que vai ser o y, isolando o y? Ele é como se fosse o cálculo da altura máxima. Gente. Você vê que isso aqui é igualzinho ao cálculo da altura máxima. Vai ficar V0 ao quadrado seno ao quadrado de beta sobre 2g. Aí isso aqui vai ser a nossa equação número 3. A equação número 3. Pronto, com relação à vertical a gente pode fazer isso. Gente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai passar para o horizontal. O horizontal a gente vai fazer tipo como se fosse o cálculo do alcance, né? Não vai ser bem o alcance, vai ser a metade do alcance, digamos assim, né? Aí na horizontal, a gente vai ver que é um movimento uniforme, né? Então a gente vai fazer o x, vai ser quem? Vai ser o V0x vezes o tempo de subida. E é por isso que a gente vai precisar da equação 3. Aqui é o V0 na direção x. A gente pega aqui o vetor no próprio desenho. Você vê que é quem? Vai ser o V0 cosseno, né? V0 cosseno de beta. Porque até tem aquela dica que o Renato Brito sempre fala, né? Tá colado. O ângulo que tá colado é cosseno. Separado seno. Ou seja, vai ser V0 cosseno θ. E aí a gente vai substituir esse tempo de subida por essa equação número 2. Ó. Esse tempo de subida a gente vai substituir por essa equação número 2. Como é que vai ficar esse x? Ó? O x ele vai ser V0 cosseno beta vezes o tempo de subida, que é V0 seno beta dividido por g. Aí pronto, a gente vai encontrar uma expressãozinha para o x, que vai ser uma outra equação. Ó. Ele vai ser V0 ao quadrado vezes seno beta cosseno beta. Tudo isso dividido por g, né? Aí isso aqui vai ser a equação número 4, gente. Eu vou chamar isso aqui de equação número 4. Aí, olha só, é só a gente trabalhar com essas equações, ó. Eu não tenho uma expressão para o y sobre x, ó. Lá no começo, a equação 1 era o y sobre x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a equação 3 dividido pela equação 4, gente. Eu vou fazer a equação 3, que é o y, dividido pela equação 4, que é o x. Quando eu faço isso, olha só o que vai aparecer. Gente. Eu vou fazer direto, gente, porque a gente sabe que isso aqui é divisão de frações. O de baixo a gente multiplica invertido, né? O de cima vezes o inverso do de baixo, né? Ó, o y, que é a equação 3, vai ficar V0 ao quadrado seno ao quadrado de beta dividido por 2g. Eu vou multiplicar pelo inverso do de baixo, que é um x. Ou seja, o g vem para cima. Ele vai ficar dividido por V0 ao quadrado seno beta cosseno beta. Mas olha que interessante, gente. Isso daqui, ele é a mesma coisa que o y sobre o x, tá certo? Quando eu faço essa divisão, isso aqui é a mesma coisa que o y sobre x. Mas quem é o y sobre x? Ó? Você vê como essa questão é toda amarradinha, né? O y sobre x é a mesma coisa que a raiz de 3 sobre 2. E eu já vou fazer igual a raiz de 3 sobre 2. Eu substituo esse y sobre x propositalmente pelo raiz de 3 sobre 2. Com isso aqui a gente vai conseguir chegar na nossa resposta. Aqui a gente vai fazer umas simplificações. V0 ao quadrado corta com V0 ao quadrado. G corta com G. Esse 2 que está de um lado, ó, ele corta com esse 2 que está do outro. E ainda dá para fazer um outro corte. Ó. O quadrado do seno corta com o seno. Então aqui a gente tem que se ligar que está cortando o quadrado do seno, viu, gente? Aí de todos esses cortes só vai sobrar quem? Só vai sobrar o seno de beta em cima e o cosseno de beta embaixo. E do outro lado só vai sobrar quem? Só vai sobrar o raiz de 3. Mas quem é o seno de beta sobre o cosseno de beta? É o tangente de beta, que é igual a raiz de 3.
E essa é a nossa resposta. A gente fazendo essas contas, essas substituições e tudo mais, a gente chega na nossa resposta. É linda essa questão, né? Espero que vocês tenham entendido direitinho todo o passo a passo dela. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!